Olá pessoal do canal Destrancadamente. Como é que é determinada a taxa de juros, que é uma das maiores preocupações aqui do Brasil? Porque a taxa de juros é a taxa básica, a taxa da Selic, é a taxa básica para toda a economia. E a gente está acostumado a ver muito uma briga sobre este valor da taxa de juros. Então, vamos começar do começo e esse vídeo é bastante interessante, porque como é que pode, né? Eu sou um engenheiro com um doutorado já há 40 anos e vou falar de taxa de juros. Por que isso? Porque desde o meu doutorado eu sou um pesquisador em duas áreas, que são economia e administração. Tenho até uma pós-graduação em administração e criei um curso de pós-graduação na Unicamp. Mas essas áreas são interligadas. Por quê? Porque são áreas de humanas. Isso significa que nada em economia é definido ultimamente, em última análise, por nenhum modelo econômico, matemático ou estatístico. Ou seja, na verdade, esses modelos que também existem na engenharia, modelos matemáticos através de equações, correlações entre A e B, modelos estatísticos, nós usamos a rodo na economia. E teve pelo menos 15 grandes economistas brasileiros que não eram formados em economia, dos quais 10 eram engenheiros, como Celso Furtado, Mário Henrique Simons, e quem não conhece, procure saber que são grandes economistas aqui do Brasil. E tem outros nomes mais recentes. Por que então que a gente está falando de taxa de juros? Porque a taxa de juros é um número, e daí a gente associa um número à matemática. Como matemática é pouco, a gente associa um número à matemática, à estatística e a modelos que a gente chama de modelos econométricos ou modelos econômicos dos quais sai um número. Então a gente imagina que esses valores, como a taxa de juros, são valores tão exatos quanto na matemática 2 mais 2 igual a 4. E isso é completamente errado. A economia, ela não é um modelo como, por exemplo, quando a gente faz um avião. A gente trata muito do assunto avião aqui no canal. Por quê? Porque como engenheiro mecânico, eu entendo de projeto de aeronave, de sistemas, tudo. Então a gente imagina que existe isso na economia. Então vou deixar claro e esclarecido. O que acontece é que as ciências econômicas são uma ciência humana, faz parte da sociologia, digamos assim. Mas se você vier com essa conversa para cima de qualquer pessoa, eles vão dizer que você está falando abobrinha. Então, com isso, e não só por isso, mas isso é muito importante para criar imagem, né? Se associa às ciências econômicas os chamados modelos econométricos. Ou seja, a gente pega sempre, o pessoal da economia pega sempre a correlação de duas grandezas, e às vezes isso vai assim para milhares de grandezas, e eles tentam fazer uma formulação matemática que no fundo é o comportamento das pessoas. E o comportamento das pessoas não existe modelo matemático que consiga descrever. Então é meio que louco, é um negócio completamente insano, fora de qualquer lógica, você querer pautar o comportamento das pessoas, entender o comportamento das pessoas, somente do ponto de vista matemático. Primeiro, que as pessoas não são
tão previsíveis assim matematicamente. Segundo, mesmo que você tenha um modelo estatístico, e aí sim os seres humanos são mais estatísticos, isso também não é suficiente. Assim como não é suficiente nenhum tipo de modelo para definir como que o comportamento humano é, fazendo então uma revisão desses conceitos. Os seres humanos, eles têm um comportamento de seres humanos. Eles não têm um comportamento matemático ou um comportamento puramente estatístico. Eles não são modeláveis 100%. Esses modelos que a gente faz na engenharia e que resultam um avião, que resultam um navio, que resultam a um foguete, esses modelos são úteis para fazer coisas materiais, como eu acabei de citar para vocês. Então dá para fazer um carro a partir de modelos matemáticos, até porque a diferença é que eu testo e a partir do teste eu consigo ir melhorando na prática o modelo teórico, tá ok? Então veja, o correto é de você interpretar os diversos resultados, sejam eles matemáticos, estatísticos ou de modelos matemáticos os mais complexos do mundo, com as maiores equações do mundo, tudo bem, não importa. Eu preciso ter uma pessoa com a capacidade, por exemplo, de um Celso Furtado, que era engenheiro, e de outros aqui, ó, tinha o Pedro Malan, que era engenheiro, o Wilson Fisch, que era engenheiro, Joaquim Levy, que era engenheiro, o Eugênio Godinho, um dos maiores economistas do Brasil, que era engenheiro, enfim, tenho colegas do ITA, dois que são engenheiros. Você tinha que pegar esse pessoal, principalmente os que trabalharam com o plano real, que foi uma coisa fantástica. Eles eram engenheiros, mas eles tinham um conhecimento de que a engenharia é diferente da economia. Você não pode cegamente usar o resultado de um modelo matemático, estatístico, seja lá qual for, calculado, para fazer as coisas. Então o plano real foi fantástico. Há pouco tempo passou aí uma data significativa do plano real. Eu convido todo mundo que puder a entender, a ver as reportagens, ver as entrevistas dos economistas responsáveis pelo plano real, e vocês vão ver como que a reação, tudo que eles fizeram, foi assim no dia a dia. Foram coisas que não tinham a ver com nada de matemática. Foi um sentimento do mercado. Então, o que mais vale, resumidamente, embora possa ser insuficiente, mas a base de tudo, numa área de humanas, é a intuição. A intuição, ela vale mais do que todos os cálculos que você possa fazer, todos os modelos disponíveis do mundo, toda a chamada econometria, porque a intuição, ela não consegue ser programada, nem na inteligência artificial. A intuição, que é aquele conjunto de conceitos que você vai trabalhando em função do ambiente, em função do contexto, aquela coisa que sai assim, sem você imaginar qual foi o processo interno que a intuição saiu. Lembra, você já teve intuição, né? A intuição é aquilo que junta todos os conhecimentos que você tem e de repente você tem aquela baita ideia, aquilo que chamava-se de insight, aquilo que se chamava de sacada. Esse tipo de resultado do pensamento humano, ele é aquilo que cria as coisas, que movimenta as coisas, que, por exemplo, é a base da inovação numa economia de um economista, uma teoria econômica chamada de Schumpeter, ou Schumpeter, que é um austríaco que morou na Inglaterra, prêmio Nobel de Economia. Então, veja, você pode ter as teorias econômicas que for,
Você pode ter os modelos econométricos que for, matemático, estatístico, ou de equações, a que for, equação diferencial parcial, pouco importa. Você tem que juntar tudo isso e entregar para uma pessoa que tem uma outra capacidade, a capacidade de análise. Isto nenhum modelo faz. Isto quem faz é a intuição do ser humano, é a capacidade de lidar com um monte de informação e de fazer leitura de muitas coisas que são importantes para a tomada de decisão e que são impossíveis de serem colocadas em qualquer modelo. Vamos concluir então. Mais uma vez, a gente vai ouvir que o Banco Central, os diretores do Banco Central, todos economistas de renome, ninguém está dizendo aqui que eles não são entre os melhores economistas do Brasil, não é isso. Mas esses diretores do Banco Central vão ouvir o mercado e aí vamos fazer uma ressalva. O mercado não acerta uma. Foi feito um trabalho aí, publicado há poucos dias atrás, que o mercado errou 95% das previsões dele. Então vamos lá. Olha como é que funciona. A diretoria do Banco Central vai decidir, economistas excelentes, vai decidir a taxa de juros, ouvindo o mercado que não acerta uma, e em cima de modelos, e vai justificar tudo isso em cima de modelos. Só que nada disso importa. O que importa, na verdade, é a intuição, ou seja, o insight, a inspiração, aquilo que o cérebro dos economistas consegue pensar em cima dos dados e das informações. O mercado é um dado. O modelo é um dado, mas a decisão tem que ser decisão de CEO. E por que eu estou falando isso? Porque eu sou CEO, eu sou nível C, eu tenho uma empresa de vários funcionários, vários contratos. Então, quando você é CEO, quando você é o diretor-geral, o chefe, o big boss, você ouve todo mundo, se junta com a sua diretoria para ouvir todo mundo, e aí você lidera uma decisão. Deu para entender? Você tem que liderar uma decisão, liderar uma maneira de agir, liderar um futuro, liderar a sua visão de futuro, impor a sua visão de futuro. E é isso que também o Banco Central deveria fazer. Ter a sua visão de futuro, visão do mundo, uma visão compartilhada da diretoria, daquilo que é importante para o país e como que eles podem contribuir para o país, mantendo a missão, os objetivos do Banco Central, que são de manter a inflação dentro de um determinado patamar, mas ele não pode reagir às coisas de maneira mecânica. Ele não pode se justificar através de nenhum modelo, por mais sofisticado e usado no mundo inteiro que for. Por quê? Porque a economia, ela não funciona atendendo a modelos. Os modelos que tentam entender a economia. A economia funciona por uma parte da economia que está descrita nos livros, que chama economia política. O que é isso? É a economia que ouve todas as partes e toma uma decisão política, mas política no sentido de diretriz. Política não é política partidária. Empresa também tem política. A política, o que é numa empresa, numa organização? Política nossa, numa empresa, numa organização, como gestor, é a diretriz. Então, nossa política, por exemplo, é uma política inclusiva, ou seja, é uma diretriz para todo mundo, que vamos incluir todos os tipos de pessoas, comportamentos que existem. É uma política. Não é um resultado final, não é assim, tem que ter 10%, 20%, não, é uma visão de mundo. E essa visão de mundo compartilhada
Ela é muito mais importante que qualquer modelo, qualquer conta matemática, qualquer modelo estatístico. Essa visão de mundo compartilhada é que deveria ser a parte mais importante da vida de um CEO, de um líder de uma empresa que toma as decisões do conjunto de uma empresa, assim como de um ministério, de um presidente e de uma organização que faz parte de uma organização social maior que é um país, como é o caso do Banco Central. Então, voltando, o Banco Central, ele deveria ser o líder, ou seja, transmitir uma visão de mundo, uma visão da economia daqui para frente, muito mais do que atender um modelo. É o contrário, não pode o rabo, que é o modelo, abanar o cachorro, que é a visão de mundo do economista e dos principais economistas que estão lá no Banco Central. Deu para entender? É o cachorro que abana o rabo, ou seja, aquele grupo de economistas, ele tem que ter uma visão de mundo, uma visão da economia, um sentimento, uma intuição de como as coisas estão andando e como elas vão andar a partir de agora, para aí sim, apoiado no modelo, dizer: estou fazendo uma besteira muito grande, estou fazendo uma pequena besteira, porque essa história de colocar culpa no modelo significa: eu não faço besteira, quem faz besteira é o modelo, mas quem alimenta o modelo são as pessoas. Não existe modelo autocriado, não existe modelo divino. As pessoas têm que colocar no modelo os parâmetros que o modelo vai fazer conta. Então, eu espero que vocês tenham entendido que, na verdade, a interpretação, a maneira de ver qualquer decisão que seja de alguém que trabalha na área de humanas, como a economia, se essa pessoa está tendo uma visão de mundo, uma visão intuitiva a partir do conhecimento dele, ou se ele está jogando toda a culpa num modelo que, coitado, ele não tem culpa de nada. É como um burro que carrega uma carroça. Ele vai para onde eu quiser. Ele pode querer ir para a esquerda, mas eu posso falar: não, eu preciso que você vá para a direita. Você pode pilotar o modelo dentro, obviamente, de determinadas condições. Um avião, ele pode ter várias rotas para sair do ponto A e chegar no ponto B. É o piloto que comanda isso, é o piloto que define qual é a melhor rota, a mais econômica, a mais segura, enfim. Deu para entender, não deu? Então eu espero ter dado o recado de que essas coisas de associar atividades de diretriz, que são as políticas, atividades da área de humanos, que é a economia, associar a modelo que se depende do modelo, não funciona, viu? Não é assim que a banda deveria tocar. E é só você ver a história do Brasil, que valeu mais, como no caso do Banco, do Plano Real, valeu mais a intuição, a capacidade de lidar com situações complexas e adversas dos economistas do que qualquer modelo. Eles criaram um plano real, criaram um modelo. É isso que a gente precisa fazer no Brasil. Deu para entender? Fica dado o recado, se inscreva, compartilhe e vamos fazer parte dessa nossa comunidade de conhecimento que não para de crescer, e quem está entrando está gostando muito, e eu estou gostando muito do pessoal que está entrando. Um abraço, até breve, tchau, tchau.